Simone guerreira, Simone brasileira, Simone goiana, valente brasileira. Bom dia, Isalta, e bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar essa casa, toda a sua equipe e parabenizar, Isalta, por esse espaço democrático que vocês estabeleceram, que permite, como você acabou de dizer, que o eleitor conheça melhor cada candidato e que nós possamos levar nossas propostas de uma forma democrática. A senhora é natural de Jataí, né, senhora? Sou jataiense com pé rachado, como dizemos aqui. Casada? Casada, mãe de 3 filhos, um adotivo, né, um filho do coração. Tenho 4 netos e estou com 50 anos. A sua formação acadêmica é direito, né? Eu sou advogada, né, mas fiz técnica de edificação, sou fruto da educação profissional desse país. Eu ia chegar lá. A senhora, além de advogada, é também funcionária pública federal. Sou servidora pública federal com muito orgulho da antiga Escola Técnica, hoje Instituto Federal de Goiás, campus de Jataí. Advogada há quanto tempo já a senhora tem? Há 20 anos. Trabalha mais na área trabalhista, né? Trabalhista, civil e família, né? Previdenciária também. Fui professora no CESUT durante 6 anos na área de direito previdenciário, direito do trabalho e processo de trabalho. Nesse momento a senhora está afastada da educação ou não? Estou licenciada do Instituto, não estou em sala de aula, né, justamente pelo cargo de vice-prefeita que assumi. A primeira disputa eletiva foi para o cargo de vice-prefeita? Foi. Na verdade, eu sou militante classista, né? Eu sou uma sindicalista desde o início dos anos de 90, de 92. Fui coordenador de recursos humanos muitos anos no Instituto, durante 8 anos. Participei da militância sindical. E depois fui para a política classista enquanto advogada. Fui secretária adjunta na gestão do Mário, fui vice-presidente e fui presidente da OAB local, posteriormente secretária adjunta na OAB estadual. Então, ainda que seja uma disputa classista, mas a senhora teve uma disputa antes da de vice-prefeita. Já participei de 7 eleições, várias eleições, né? Como é que está o processo da possibilidade de perdermos a vara federal? A senhora acredita numa reversão? Graças a Deus, nós tivemos semana passada lá na Justiça Federal, fiz questão, né, de estar acompanhando de perto, até porque sou advogada, acredito que essa vara federal foi uma conquista muito grande da advocacia, e aqui vai meus agradecimentos de público ao Mário Ibrahim do Prado, que foi diligente, eu fui vice-presidente na época, acompanhei essa luta de perto. Nós estivemos com a Maria do Carmo, ela não sabia da situação que estava sendo colocada aqui, que a corregedora, ela vai estar aqui agora dia 18, para fazer uma visita em loco, mas não sabia mesmo? Não, segundo ela, o processo estava tramitando, ela não sabia dos dados ainda, que o objetivo dela era vir visitar a cidade dia 18, justamente para ver os dados que nós já tínhamos levado, antecipamos e levamos até ela. Foi muito bom. O que ela sabia é que essa PEC, a mal falada PEC do corte, né, que é a emenda 95, tem forçado a desestruturação dos serviços públicos. E a Justiça Federal é um desses serviços públicos que estão tendo que cortar no osso, né, nem mais na carne, para se manter. Esse é o grande problema que nós temos que enfrentar. Mas graças a Deus eu disse a ela que a sociedade civil organizada aqui de Jataí, os poderes públicos constituídos são muito unidos, que nós somos uma cidade ordeira e que ela poderia contar com a contribuição de todos nós aqui enquanto cidadãos e os poderes públicos, estava muito bem representado. Ela virá aqui, você terá a oportunidade de entrevistá-la. Esse amarrio que a senhora tem na condição de vice-prefeito, é por isso que a senhora decidiu ser candidata a deputada? Sim, Isalta, na verdade a minha candidatura é um grito de independência minha mesmo, para dizer, eu não concordo com uma série de situações, eu me sinto preparada para estar na Assembleia Legislativa, seja pela minha formação enquanto advogada, né, pelos meus conhecimentos jurídicos amealhados durante 20 anos, seja pela minha capacidade de luta, né? Eu sou uma mulher guerreira, sim, não vou ser moderna de dizer que não sou. Desde criança, né, vim com uma mãe muito guerreira e acho que a nossa Assembleia Legislativa precisa estar melhor representada por mulheres. Hoje nós só temos 4 mulheres lá. A senhora sairia candidata a vice de novo na chapa, se tivesse que... Na verdade não, Isaldo, como eu coloquei para você, os espaços que me foram segurados, as missões que me foram dadas, eu cumpri. A minha maior discordância são de decisões que são tomadas. Não quero sentar na cadeira do prefeito. Eu quero, no mínimo, ser informada que uma decisão está sendo tomada e que essa decisão, se ela possa me afetar. Vamos pegar exemplo. Que decisão importantíssima que foi tomada? Taxa de iluminação. Eu só soube ou depois de tomada. Corte da insalubridade dos servidores. Só o depois que foi tomada. Por que isso me afeta? Eu sou advogada. Eu sei, eu defendo tese de gratificações, uma vez incorporadas por mais de 10 anos no patrimônio econômico da pessoa, ela não pode ser retirada.
Se havia equívocos com relação à insalubridade, da falta de pagamento, estava sendo pago. Então nós precisávamos corrigir esse equívoco. Então eu acho que nesse contexto me afetou e muito. Eu apanhei muito por conta disso. A escola sem partido, eu até vim falar isso para você, foi outra situação. Eu sou da educação. Quando soube que estava sancionada a escola sem partido, eu comecei a receber uma ligação atrás da outra de profissionais de educação que não concordam. E eu, pessoalmente, não concordo. Eu acho que professor é educador. Ele não tem que ter uma mordaça em sala de aula. Né? São decisões... Só não acho que tem que ter limites também, não? Acho que sim, Isalda, mas mordaça não. Tá? Você não tem que estar lá um professor doutrinando uma certa ideologia política, partidária, religiosa, etc. Tal. Mas você também não pode proibir que o debate democrático aconteça também. Como você vai formar cidadão sem debater, sem discutir? Você não pode ter doutrinadores, isso eu concordo. Mas colocar uma mordaça no professor, discorda e continuaria discordando de forma veemente. Pelo jeito, a senhora não está gostando da função de vice-prefeito, então? Isalda, na verdade, essa é uma situação que eu sempre fui muito ativa. Eu gosto muito da palavra proativa, mas para ficar mais, eu sempre, muito trabalhadeira, toda a vida. Você me propõe fazer um projeto desse, eu quero iniciar o projeto, formatar o projeto e ver ele executar. Eu acredito na gestão pública nesse sentido. Eu acredito na eficiência dos serviços públicos. Não acho que só porque eu sou servidora pública eu tenho que ser incompetente ou ineficiente. É isso que nós precisamos mudar nesse país. Nós temos que enxugar a máquina pública, temos eficiência na máquina pública, temos compromisso dos servidores públicos. E para isso nós temos que ter a valorização do servidor público. Eu acredito no serviço público sim, mas ele precisa ser competente. E compete a cada um de nós. E eu sempre fiz minha parte. Desde criança, desde adolescente, em qualquer projeto, qualquer demanda que me chamou para participar, eu trabalhei e muito. A prefeitura hoje está inchada, na sua opinião? Sinceramente, os dados que nós temos uma situação na prefeitura que eu pessoalmente não concordo. Não concordo com o volume de cargos comissionados que nós temos. Por que não concordo? Eu acredito em servidores públicos efetivos. Porque você tem servidores públicos efetivos, você tem a liberdade desse servidor público. Nós não temos a utilização da máquina pública para questões políticas. O cargo comissionado ele fica muito à mercê da vontade do gestor. Muitas vezes você tem uma pessoa que está lá 20 anos como cargo comissionado, um bom professor, mas às vezes ele quer fazer alguma coisa, mas não pode, porque ele vai desagradar. Enquanto servidor público, vou te dar um exemplo. Os servidores da Vara Federal aqui, da Justiça Federal aqui, eu fiquei encantada com eles. Eles fizeram um relatório, colocaram estatísticas e disseram: não concordamos com a mudança da Justiça Federal de Jataí. Eu, enquanto presidente da OAB, eu cumpri as missões institucionais da ordem aqui na cidade. Eu fiz enfrentamentos, inclusive, com a gestão anterior, com relação ao IPTU, com relação ao fechamento do CIAD, com relação à segurança pública junto ao Estado de Goiás. Então, acredito que todas essas lutas e essas demandas que eu empunhei bandeiras em defesa, certamente contribuiu sim para que meu nome pudesse agregar, eu diria sem falsa modéstia, muito para a eleição do Vinícius. É público que a senhora e o prefeito Vinícius Luz tiveram desentendimentos. Como é que está o relacionamento de vocês hoje? Na verdade, Isalda, é público mesmo, e você me dá até a oportunidade de novamente esclarecer isso. Eu estou assim, não concordo com a forma da condução política e algumas decisões tomadas pelo prefeito. Disse isso a ele pessoalmente, disse a ele que eu contribuí sim, acreditei num projeto de gestão compartilhada, que na prática não aconteceu. A senhora queria participar mais? Queria participar mais, porque na verdade eu acho que a gente é bom esclarecer isso para o eleitor. Qual que é o papel do vice, Isalda? O vice antigamente ia ficar em casa. Justamente. E eu, na condição de vice, todas as missões que me foram delegadas, eu trabalhei com muito empenho. Muito empenho. Só para você ter uma ideia, o Gabinete de Gestão Integrada, que é um órgão voltado para a segurança pública, né, para o eleitor que não está nos ouvindo, ele foi reestruturado exatamente a partir do dia 26 de janeiro de 2017. Nós ampliamos a participação da sociedade civil, dos poderes públicos nesse gabinete, com os esforços juntos, tanto de OAB, CDL, Poder Executivo Municipal, Poder Judiciário, Legislativo, né, as polícias civis, militares, federais, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiro. Só para você ter uma ideia, nós conseguimos triplicar juntos, né, o número de efetivos policiais militares. Só para você ter uma ideia, o Poder Judiciário
através da Vara de Execução Penal, Exalter, forneceu alimentação durante 9 meses para os soldados que estavam aqui se formando. Por quê? Porque o salário que eles estavam recebendo mal dava para eles contratarem uma casa de aluguel, uma coisa assim. Como trazer essas pessoas e deixar elas aqui e fazer com que elas permaneçam na nossa cidade, ajudando. Então foi os esforços, né, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, que fez com que a gente tivesse esses 86 nomes aqui, e que você sabe também que nós tivemos a redução dos índices de criminalidade muito grande. Eu trabalhei com relação à revitalização do videomonitoramento, a Patrulha Maria da Penha, o Sindicato Rural, e aqui vai meu louvor novamente ao Vitor Galhardo, ele estruturou economicamente para que pudéssemos ter a patrulha rural, já que os produtores rurais estavam sofrendo assaltos todos os dias, e hoje, graças a Deus, a gente nem ouve mais falar de assaltos. E aqui vai meus cumprimentos de público a todo o comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? E os agradecimentos em nome da comunidade mesmo. Que se hoje nós temos uma cidade mais... Inclusive o Jataí mais segura foi blifado por mim no ano passado. Nós fizemos uma série de ações. Mas é só na repressão que nós trabalhamos? Não, na prevenção também. E você conhece, eu poderia ficar horas. Tanto é que eu, pessoalmente, acompanhei toda a formatação do novo CASE, que é o CIAGE, inclusive fazendo checklist junto à vigilância sanitária. Você sabe tanto que é complexo isso. Então não me furtei de trabalhar. Com relação ao saneamento básico também, passei o ano inteiro estudando o contrato de terceirização da Odebrecht. Apresentei um relatório final enquanto presidente da comissão. Concluímos que não houve cumprimento do contrato-programa, não houve cumprimento. Jataí está perdendo e está com as possibilidades de vários empreendimentos parados aqui por falta da mudança da nova captação de água. E aí nós precisamos cobrar. Essa notificação já foi, a Saneago já foi notificada. Estive 2 vezes na AGR, inclusive coloquei com letras garrafais para a AGR, que a Agência Goiana de Regularização ela é para fiscalizar os prestadores de serviços. Então, eles não estavam cumprindo a missão deles. Graças a Deus, encontramos técnicos junto à Secretaria do Meio Ambiente, o Ministério Público aqui também vai meus agradecimentos à doutora Keila, tem feito um trabalho maravilhoso. Temos laudos tanto da nossa secretaria, temos laudo do Ministério Público, colocando essa situação que eu acabo de expor aqui. A senhora fez uma colocação que chamou a atenção, que alguns empreendimentos importantes deixaram de ser de ter início aqui em Jataí em função da falta dessa estrutura, né? Com certeza. A senhora poderia citar algum? Poderia. Nós temos, por exemplo, aqui ó, o IP, né? Aquele bairro lá, loteamento. Nós estamos com uma começou, parou, teve uma VTO provisória, essa VTO depois foi cassada, famílias compraram aquilo ali. Nós temos, por exemplo, a preocupação que nós temos, e essa é uma luta que está acontecendo, o Bom Conselho quer fazer um grande investimento aqui na cidade. Mas enquanto não resolver essa questão da água, da nova captação ou outro mecanismo, não tem condição nem de dar um alvará para eles iniciarem a construção. E já a área foi doada. Lá é um conjunto de apartamentos populares, é isso? Não, o IP são 1.700 lotes. Do Bom Conselho. Do Bom Conselho, eles querem fazer uma nova escola do Bom Conselho. Diz que, segundo as informações que me passaram também, seria a melhor escola do Bom Conselho no estado de Goiás. E esse projeto está parado por falta de... Está aguardando a decisão com relação às ABTOs, que esse bairro IP foi onde que a área institucional foi doada ao Bom Conselho para fazer essa nova escola. Ok. As mulheres reclamam que não tem espaço, mas uma eleição disputa quem quer, Simone. Não é assim. Você sabe que não é assim. Na verdade, nós estamos galgando espaço. Porque numa eleição, quando você vê a Simone aqui dando uma entrevista, você que acompanha a política, você sabe. Mas o eleitor não sabe os bastidores. A falta de recurso, foi preciso colocar 30% de recursos para as mulheres. Antes era só 30% das cotas. As mulheres estavam ali só para preencher a cota. Essa eleição mudou um pouquinho. Agora nós temos 30% obrigatoriamente dos recursos do fundo partidário para mulheres. Mas na prática, esses recursos ficam na área federal, vem um pouquinho para estadual, para o município não. O que acontece? As mulheres, a capacidade de embate delas diminui. Primeiro que elas cumprem tripla jornada. Então, fazer um enfrentamento nesse mundo praticamente masculino é difícil. E eu sou prova viva disso. Não foi nenhuma nem 2 vezes que eu estava numa roda de 30 homens, só eu de mulher. Olha, a senhora teve uma discussão acirrada nesse final de semana na rede social
porque criticou o Bolsonaro. Em determinado momento a senhora teria dito que melhor que ele estivesse morto. A senhora confirma isso? Não confirmo. Não confirma? Não confirmo. Na verdade, eu não tive uma discussão nas redes sociais. Nós estávamos tendo um bate-papo num grupo de militância meu. Na verdade, estão fazendo uma maldade comigo. Quando aconteceu a notícia da facada no Bolsonaro, começou-se a fala dentro desse grupo, onde que eu me manifestei dentro de um contexto da discussão lá, que ele estava sendo vítima, inclusive da política que ele defende, da política de ódio que ele defende nesse contexto. Já que... Você está falando de armamento, essas coisas? De armamento, da fala que bandido bom é bandido morto, né? Em outras situações que ele né, está... em redes sociais, pode ser, desejou inclusive a morte da presidente Dilma. Eu disse o seguinte, olha, ele na verdade, ele ataca a segurança pública, na minha visão, de uma forma equivocada. E está sendo vítima justamente da forma como ele defende essa questão da segurança pública. Alguém lá alguém comentou nesse grupo que morra. Usou essa expressão. Eu falei, olha, eu sou cristã, né? Mas se for providência divina, não desejo a morte de ninguém. Estão fazendo uma maldade. Na verdade, criaram um fake news, pegou só o print que interessava lá do que morra, colocando essa palavra na minha boca, que não fui eu que disse. Inclusive está aqui o meu celular. Eu mandei fazer até uma ata notorial para tomar as devidas providências com relação a esse assunto. Não desejo a morte. Desejo que ele tenha franca recuperação, mas não concordo com a política de ódio que ele prega. Doutora, nós temos 2 minutos para a senhora colocar da forma que a senhora quiser, a sua proposta, enfim, fica à vontade, a senhora tem 2 minutos. Bom, por que a Simone é candidata a deputada estadual? Eu estou preparada para ser. Eu acho que nós temos uma série de demandas que a gente pode estar dentro da Assembleia Legislativa defendendo, e vou te dar uma, Isalta. Tributação. Nós temos hoje, no estado de Goiás, possui as maiores alíquotas de ICMS, né, seja na gasolina, na comunicação, na água, no gás de cozinha. Você só para ter uma ideia... Esse precedente também é uma extorsão. É uma extorsão. Só para você ter uma ideia, a gasolina tem 30% de ICMS em cima, aqui no estado de Goiás. O diesel, 16%. O etanol, 25%. Você tem nos outros estados vizinhos a alíquota média de 12%, 12%, 15%. Então, o que um deputado estadual pode fazer com relação a isso? Propor projetos de lei, defender, chamar a sociedade vinculada aos setores que estão sofrendo, porque se você sobretaxa o empresário, você tira o emprego do pobre. Porque se você incha os recursos no Estado, você tira a liberdade do processo democrático aqui embaixo, com emprego, com dignidade. Então, a questão da tributação, então, estabelecer também um modelo de desenvolvimento econômico, de sustentabilidade, para que nós possamos ter o capital e a renda caminhando juntos. Você tendo o produtor rural valorizado, você tendo o empresário valorizado, você vai ter a sustentabilidade para gerar emprego, e vai gerar renda, e a máquina da economia vai mover. Com relação à saúde, que é um dos temas que foi colocado, você sabe disso também, nós temos 50% dos leitos da saúde vinculada à metrópole. Nós precisamos regionalizar a saúde, mas precisamos regionalizar de forma eficiente, com recursos, estruturada. O que nós temos hoje? Vamos pegar a situação de Jataí aqui, Isalta. Nós temos espaços físicos bons aqui em Jataí, mas temos leitos suficientes, temos estruturas de UTI suficientes, temos médicos especialistas, ou centros de diagnósticos especialistas na região. As pessoas morrem por falta de diagnóstico correto, morrem. Então, você que está me ouvindo aí, você que precisa da saúde, nós precisamos focar nisso, regionalizar, cobrar que nós tenhamos nos interiores também saúde digna, com estruturação. Não concordo com o sucateamento do SUS, o sistema SUS. Eu acho que até discuti isso com você outro dia, que a gente precisa também, talvez, propor medidas junto aos nossos parlamentares do Congresso Nacional para rever até a situação da universalização, porque da forma como está, você chegar no hospital do interior, que não tem esparadrapo, que você vê o seu filho morrendo. Eu tive situações da minha família. A minha mãe faleceu por erro de diagnóstico, por falta de equipamentos corretos. Então nós precisamos buscar, focar na questão da saúde, a forma de regionalizar, de ampliar os leitos, de descentralizar essa questão da metrópole, para que nós possamos ter um atendimento. Com relação à educação, o que nós temos? Nós temos que valorizar o profissional da educação.
Uma professora que trabalha 60 horas, ela precisa de ter tempo para planejar, porque o trabalho do professor não é só na sala de aula. Ela tem que fazer o planejamento, ela tem que, aí, muitas vezes, atuar até como psicólogo do seu aluno. Nós precisamos ter essa valorização, nós precisamos de educação integral. Como eu disse no início da minha entrevista, a educação integral ela tem que ser voltada para a cidadania e para a formação profissional. E compete ao Estado fazer isso sim. Aqui, por exemplo, na nossa região, nós temos um déficit de vagas para alunos do 6º ao 9º ano, que é de responsabilidade do Estado, muito grande. Cidade Jardim 1 e 2 é o exemplo disso. Né? A Universidade Federal de Goiás, por exemplo, nós temos 2 cursos só aqui na nossa região, excelentes, está fazendo excelente, mas nós precisamos valorizar, ampliar, nós precisamos pensar em casa de estudante, para esse aluno universitário, refeitório, tem uma série de demandas que o Serviço Público Federal tem, que já se provou que é possível sim levar para os estados também. Eu só queria esclarecer para todos que todas as demandas que me foram colocadas, eu fiz, encaminhei e coloquei à disposição do prefeito, né, documentadamente. E que o meu gabinete sempre teve de portas abertas para receber a comunidade, e isso me deu a oportunidade de conhecer as demandas. Continuo, eu estou de férias esses 10 dias agora, mas estou cumprindo minhas missões. Quero que vocês pesquisem sobre minha vida, saiba quem eu sou, me dá o seu voto de confiança e eu me comprometo de retribuir toda a confiança que em mim for depositada. Estarei sempre com o meu gabinete de portas abertas, se Deus me permitir chegar até a Assembleia Legislativa. Obrigado, doutora. Muito obrigada. Um abraço. Simone Guerreira.